Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Ideal Espírita, é com prazer enorme que nós estamos aqui atendendo a um convite de Aldenora, que representa o Centro Espírita 9 de Outubro, na cidade de Moreno, Pernambuco. E esse convite foi formulado para que pudéssemos, na tarde de hoje, falar sobre o tema Perdão das Ofensas. Meu nome é Sócrates Vieira Donato. Eu sou natural de Jaboatão dos Guararapes, cidade vizinha. Durante a minha adolescência, eu tive vários momentos de festejo na cidade de Moreno, no Clube Société, toda aquela parte festiva da cidade, uma cidade muito bonita, muito agradável. E depois de tantos anos, é um prazer enorme poder interagir com a sociedade daí, com o público daí, de Moreno, e de todos aqueles que estão nesse momento sintonizados com o canal, que estão aqui assistindo já regularmente às lives que são promovidas pelo Centro Espírita 9 de Outubro. Moreno, como diz no seu hino, terra de trabalho, de progresso e de labor, onde impera a confiança de ter paz e ter valor. Que todos nós possamos saudar essa bela cidade que tão valorosa, onde tantos filhos ilustres já saíram para o cenário pernambucano. E nós, hoje, como representantes da Secretaria Regional Espírita 27, que compreende o sertão do Araripe, o sertão do Vale do São Francisco, trazemos a todos os que estão conosco, sintonizados, um beijo carinhoso no coração, em nome de todas as instituições aqui representadas no sertão. Em particular, o meu abraço e beijo mais afetuoso vai em nome do Grupo Espírita de Petrolina, instituição que nós, juntamente com alguns amigos, fundamos há 24 anos atrás. O tema que foi colocado, eu vou tomar como base o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, onde tem o título Bem-aventurados os misericordiosos, porque foi célebre a passagem de Jesus aqui na Terra, foi marcante para todos nós, teve o impacto de transformar a história da humanidade antes e depois da sua encarnação aqui conosco. E Jesus, ele veio revolucionar a nossa relação com Deus, porque a existência de um Deus único, a revelação de um Deus único foi trazida para a humanidade através de Moisés. Mas Jesus nos ensinou, através de uma oração do Pai Nosso, a importância do perdão. E essa oração, ela é marcante para todos nós, porque ela tem todos os elementos fundamentais dentro dela. E eu não posso falar da oração sem antes fazer a oração inicial para os nossos trabalhos. Nesse momento, antes de entrarmos propriamente no tema, no assunto, eu convido a todos para que elevemos o pensamento a Deus. Busquemos fazer aquilo que Jesus recomendou. Buscar o recolhimento íntimo, buscar a circunspecção, procurar apagar de sua atenção nesse momento as suas preocupações, as suas angústias, mas se voltar para Deus, com a confiança, com o pensamento elevado, de que a providência divina irá nos dar todo o sustento, todo o amparo necessário dentro desse nosso desiderato, dentro das provas e expiações que tenhamos que suportar. Glorioso Pai, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, colocamos as nossas súplicas, Senhor, diante de Ti, compreendendo a magnitude do Teu amor para conosco. Mas reconhecemos a nossa pequenez de alma. E, portanto, Senhor, nós temos tropeçado diversas vezes em nossa caminhada. São tantas e tantas as nossas faltas. Nós colocamos, Senhor, o nosso pedido de perdão, o nosso pedido de misericórdia para a Tua bondade, para que Tu possas nos amparar, para que Tu possas permanecer nos assistindo em nossas necessidades, em nossas aflições. Mas que estejas conosco também, Senhor, festejando as nossas conquistas, as nossas realizações. Nesse momento em que a humanidade está aturdida por conta desta pandemia,
que permaneçamos com a esperança viva na tua bondade e na tua justiça, compreendendo os mecanismos da vida, compreendendo a reencarnação, a lei de causa e efeito, que possamos nos conduzir com a dignidade e com o respeito necessário para com todos aqueles que estão enfrentando a enfermidade, para com todos aqueles que estão enfrentando todas essas adversidades, oferecendo o que há de melhor ao nosso alcance, manifestando a nossa caridade como Jesus nos ensinou, para que possamos assim mitigar a fome, mitigar a dor, o sofrimento no coração daqueles que atravessam essa dolorosa prova. Estejas conosco, Senhor, derramando a tua luz sublime sobre nós. E nesse instante particular em que iremos iniciar esse trabalho, te pedimos a permissão para falar em teu nome para todos aqueles que estejam a nos ouvir, que os nossos corações possam estar aquecidos pelo teu amor, pela tua paz, hoje e sempre. Quando a gente fala de perdão, é preciso buscar entender o significado dessa palavra. Muitos associam o perdão com o esquecimento dos acontecimentos. Perdoar é você esquecer a falta que foi cometida contra você. Perdoar é você jogar no porão do esquecimento todo o mal que eles fizeram. Teologicamente, isso está baseado nos escritos bíblicos. Mas o esquecimento não é o esquecimento do fato. É o esquecimento da ofensa. É o esquecimento daquele sentimento que surge dentro de você pela revolta, pelo rancor, pela mágoa, por ter sido traído, por ter sido caluniado, por ter sido injuriado. Essa situação de esquecimento, ela é necessário um exercício, porque não se consegue estabelecer esse perdão tão facilmente dentro do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que as duas grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. Todos nós, invariavelmente, ainda estamos com graus diversos desses sentimentos marcando o nosso caráter, a nossa personalidade. Perdoar é você conseguir se sobrepor ao orgulho e ao egoísmo. Perdoar é você conseguir fazer aquilo que é a proposta do amor. É você se doar. Eu estava assistindo um vídeo na preparação para a palestra, em que um expositor ele fala a respeito da sua formação na área das ciências exatas, e ele faz referência na química à constituição das moléculas. Toda vez que você acrescenta uma molécula, um átomo a mais numa molécula, você vai passando de hipo para hidroclorito, até chegar ao perclorito, ao permanganato, ao peróxido. Esse prefixo per é um prefixo de origem latina que significa o máximo, né? O nível máximo que se pode atingir, o nível máximo que se pode alcançar. Perdoar, ela é uma palavra que na sua etimologia ela tem o prefixo per, que é nível máximo, e tem a danore, que é a donare. Donare, que é uma palavra de origem latina, esse sufixo, que significa doar. Então, perdoar é você doar no nível máximo. É você doar além daquilo que se espera. Vejam que o exercício do perdão, ele nos leva a um esforço magnânimo de superação do egoísmo que existe dentro de nós. O indivíduo egoísta, ele não consegue perdoar, porque ele fica o tempo todo se sentindo como o centro das atenções, e o fato dele ter sido atingido nesse seu egoísmo e no seu orgulho impede que ele se doe. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou como poderíamos entender a caridade conforme exemplificou Jesus. E os espíritos foram bastante categóricos. Eles nos disseram que nós precisamos ser benevolentes, indulgentes e perdoar as ofensas. Quando nós vamos entender o significado dessas palavras, nós vamos perceber que nos reclama um sacrifício enorme, um esforço muito grande
de superação das nossas viciações. Ser benevolente não é simplesmente você dar algo a alguém. Isso é beneficência. Ser benevolente é o estado de alma em que você se encontra quando você faz o bem. A beneficência alcança o assistido. A benevolência, ela atinge aquele que assiste, aquele que atende, aquele que pratica. A benevolência é um estado de alma em que você está fazendo aquilo pela compreensão da necessidade de fazer o bem. Não simplesmente porque acha que o outro precisa, porque acha que aquilo ali é um ato que todo mundo vai admirar e bater palmas para você. Mas você está fazendo aquilo porque compreende que é o seu dever, que é o nosso compromisso enquanto criaturas em marcha evolutiva, é praticar todo o bem que esteja ao nosso alcance, mas praticar esse bem com todo o desprendimento do interesse pessoal. Quando ele fala da indulgência, a indulgência ela é atrelada ao perdão. Porque ser indulgente é você compreender que o outro não tem a perfeição que nem você mesmo possui. Que todos nós somos falíveis. Todos nós cometemos as nossas faltas. Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações. E não podemos estar condenando o nosso próximo, criticando o nosso próximo pelas limitações que ele possui. Salvo quando isso for para proteger a maioria de um mal que ele possa causar. O nosso dever enquanto cristãos, o nosso dever enquanto servidores do Cristo, é procurar ajudar o outro a superar as suas limitações. É procurar ajudar o outro a sair daquela situação em que ele se encontra. E nós não conseguiremos fazer isso simplesmente apontando o dedo e acusando. Nós conseguiremos fazer isso dando testemunho, dando exemplo diante dele de como se deve agir. Procurando soerguê-lo, procurando ajudá-lo a sair daquela situação. E o perdão, conforme está lá na questão 886, ele fala do esquecimento do passado, mas o perdão, ele não é necessariamente o esquecimento do passado. Segundo a psicologia transpessoal, a psicologia mais abordada hoje por Joana de Ângeles, na nova visão da psicologia dentro da ótica espírita, nós temos que entender que todos os atos da vida, eles, quando marcam a nossa lembrança, quando marcam a nossa memória, eles criam como se fosse uma amostra, uma marca dentro das células do nosso corpo, das nossas células cerebrais, e essas lembranças, elas ficam também marcadas no nosso campo perispiritual. Elas ficam registradas no nosso perispírito. Portanto, você não lembra porque quer, você não esquece porque quer. Isso tudo faz parte de todo um processo psicofisiológico que está relacionado às percepções, aos acontecimentos da vida, o quanto eles nos impressionaram e o quanto eles ficaram registrados em nós. Então não é esquecer o verdadeiro sentido do perdão. O verdadeiro sentido do perdão é você não revidar, é você não fazer para o outro aquilo que você não gostou dele ter feito. Perdoar é você conseguir revisitar essas lembranças e não voltar manchado pelo rancor, pela mágoa, pelo ódio. É você conseguir lembrar dos acontecimentos, mas ser indulgente com aquele que errou, ser indulgente com aquele que cometeu o crime, cometeu a falta contra você. Porque você não consegue, por exemplo, esquecer a figura do assassino do seu filho. Você não consegue esquecer um ato de traição conjugal. Não é uma questão de esquecimento. Perdoar, você não vai conseguir tirar isso da sua lembrança, não tem como. O que você vai conseguir fazer, e é esse o exercício que o cristianismo nos convida, o que você vai conseguir fazer é sublimar esse fato. O nosso compromisso dentro do processo de busca da nossa elevação espiritual é o exercício da caridade, praticando o perdão dentro desse modelo dado por Jesus, onde você seja capaz de lembrar dos fatos, mas não desejar nenhum mal. Você lembrar dos fatos, do acontecimento, mas compreender a pequenez, a falha, a fraqueza daquele que cometeu aquele ato. Então, a questão não é esquecer.
O que se pode colocar no campo do esquecimento é você tentar esquecer dentro de você aqueles sentimentos que foram gerados por aquele ato. É você fazer um exercício para ir apagando dentro de você todo aquele rancor, toda aquela revolta, e apagando esses sentimentos, essa mágoa. Isso sim pode estar relacionado ao esquecimento. Mas ao fato em si, ao acontecimento em si, é impossível que a pessoa esqueça. Porque isso é algo que está registrado. Todos os acontecimentos importantes e marcantes da nossa vida, eles vão ficar registrados nas nossas células cerebrais e vão emocionar também as nossas estruturas perispirituais. De forma que nós vamos atravessar outras existências e esses fatos vão estar ainda na nossa lembrança. A libertação dessa situação de amargura, de rancor, de mágoa, isso é o processo que se deve buscar. É você conseguir voltar na lembrança, você conseguir trazer, resgatar aqueles acontecimentos, mas não sentir nenhum desejo de desgraça, de problemas para aquela pessoa que lhe fez o mal. Daí nós vamos ter dois tipos de perdão a serem analisados. Porque tem um perdão que é o perdão de coração, que é quando você consegue tirar do seu coração qualquer sentimento de revolta, qualquer sentimento de rancor contra quem lhe ofendeu. E existe aquele perdão que é o perdão de boca, né? Aquele perdão que nós sabemos que a pessoa perdoa, mas da boca para fora. A pessoa perdoa muitas vezes só para impressionar, até mesmo para humilhar aquele que lhe fez o mal. Eu perdoo, mas não quero nunca mais vê-lo na minha frente. Eu perdoo, mas quero mais que ele se ferre, quero mais que ele se dane. Quantas vezes nós não já ouvimos isso, ou até mesmo nós já dissemos isso. Mas não é esse o perdão. Isso não é perdoar. Isso é simplesmente um verniz que se coloca tentando mostrar para a sociedade alguma altivez, alguma elevação espiritual que a pessoa não possui. Porque perdoar é você conseguir abraçar aquele outro novamente. Lembremos na passagem do Evangelho em que Pedro, indo conversar com Jesus, Jesus falava a respeito do perdão, falava da necessidade de perdoar as ofensas. Logo após o sermão, onde ele, nas bem-aventuranças, ele exaltou a misericórdia, que é o ato de você se compadecer da dor, da desgraça do outro, principalmente daqueles que lhe fizeram mal, você ter compaixão dele. Aí Pedro chega e pergunta a Jesus, né? Essa pergunta é célebre, todo mundo que estuda o Evangelho, que frequenta a casa espírita, já deve ter escutado isso em alguma palestra. Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele cometer uma falta contra mim? Até 7 vezes? Aí nós vamos estudando os costumes dos hebreus, nós vamos entender qual foi a intenção de Pedro com aquela pergunta. Em dois livros do Velho Testamento, dentro dos costumes judeus, eles consagram que uma falta pode ser perdoada até 3 vezes quando cometida contra você. A partir da 4ª, pode descer o porrete. A partir da 4ª vez, já não tem mais perdão. Essa é a cultura, isso é o que está no costume deles. E Pedro, na hora que foi conversar com Jesus, vejam que Pedro mais do que dobrou, né? Ele disse, até 7 vezes, Senhor. Aí, segundo as traduções, alguns dizem que foi 70 vezes 7, outros tradutores dizem que foi 77 vezes. Mas, na verdade, Jesus não colocou um número para definir quantas vezes. Ele simplesmente exponenciou aquele número tratado pelos hebreus para mostrar que o perdão não tem limite. O perdão é ilimitado. Você deve perdoar o seu irmão quantas vezes ele lhe ferir, quantas vezes ele atentar contra você. Porque o perdão não é um benefício apenas para o perdoado. Muitas vezes ele nem mesmo alcança a grandiosidade desse momento para ele. Ele muitas vezes nem sequer percebe o efeito benéfico que você está oferecendo a ele através do perdão. Porque através do perdão você está dando a ele o direito de ser feliz.
Você está dizendo para ele que dentro de você não existe nenhum sentimento de aversão, nenhum desejo de destruição, de desgraça para ele. Mas o grande benefício do perdão é para quem perdoa. Porque quando você perdoa, você luariza sua mente. Você desanuvia seus pensamentos de todos aqueles propósitos de vingança, de fazer o mal, de tentar destruir, tentar revidar. Você encontra uma paz interior porque você fica movido por pensamentos edificantes. E nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles vão sempre afetar toda a nossa estrutura perispiritual, estrutura biológica, estrutura psicológica. Nós somos a resultante daquilo que nós estamos nas nossas idealizações. Daí o indivíduo que se deixa envenenar pelo ódio, pelo rancor, é alguém que está sorvendo um veneno, porque ele está impregnando o seu perispírito e o seu corpo com energias negativas, que irão somatizar através de doenças gravíssimas que nós temos relatados na ciência. Quadros de pessoas trazendo tumores, problemas gastrointestinais, problemas cardíacos, fruto de todo um desequilíbrio emocional provocado por aquele que recebeu a ofensa como se fosse um presente colocado em suas mãos. Então, o ato de perdoar é, acima de tudo, um ato de libertação. Imaginem vocês que a pessoa que lhe ofendeu é alguém que chegou e colocou em suas mãos, jogou em suas mãos uma enorme pedra, uma pedra muito pesada, tentando com isso lhe ridicularizar, lhe perturbar, lhe escandalizar diante das pessoas. Uma pessoa sábia, uma pessoa ponderada, ela vai simplesmente colocar aquela pedra no chão e seguir o seu caminho. Mas o indivíduo orgulhoso, o indivíduo que se sente ferido no seu egoísmo, no seu orgulho, ele vai querer pegar esta pedra e vai querer devolvê-la àquele que ela lhe presenteou. Fazendo com isso um exercício desnecessário e perturbador de conduzir esse peso, conduzir essa pedra consigo para onde quer que ele vá. É você estar carregando um peso, um fardo, enquanto aquele que lhe ofendeu, ele está leve, porque ele não está com esse peso em suas mãos. O peso está nas mãos daquele que está conduzindo, carregando consigo os efeitos daquela ofensa. Perdoar é você simplesmente deixar essa pedra de lado e seguir o seu caminho. Perdoar é você se doar para aquela criatura com compreensão, com tolerância. É amar essa criatura, não porque ele seja merecedor do seu amor. Porque os que merecem o nosso amor são aqueles que fazem parte do nosso círculo de afeição. Madre Teresa de Calcutá, ela nos afirma isso. Que aquelas pessoas que nos são caras, elas merecem o nosso amor. Mas aquelas que nos adversam, aquelas que se colocam como nossos inimigos, elas necessitam do nosso amor. Então o seu ofensor, ao ser perdoado, ele não está limpo do mal que ele fez. Ele não está, com isso, livre das responsabilidades que assumiu ao cometer aquele ato. Você simplesmente está dizendo para ele: meu irmão, eu não vou revidar, eu não vou fazer nada contra você, a não ser orar e vibrar em seu favor. Agora, a sua responsabilidade é se libertar na sua consciência do mal que você praticou. Raul Teixeira, ele diz que nós temos que nos libertar dessa mania de carregar lixos na alma. O perdão é uma higienização mental, psíquica, emocional, onde nós conseguimos tirar todas essas sujeiras, todas essas impurezas que estamos acumulando devido ao nosso estágio espiritual. Não somos santos, não somos criaturas capazes
de realizar grandes transformações de uma hora para outra. Mas Divaldo Pereira Franco, ele nos alerta que o perdão é resultado de treinamento. É preciso treinar. É preciso ir praticando naquelas pequenas faltas, naquelas pequenas críticas, naquelas coisas menores, para aí você ir consolidando em você a capacidade de compreender, de ser indulgente com o outro, de entender as limitações, a pequenez do outro, compreender que o que ele fez é porque ele ainda não compreende as leis de Deus, se compreendesse não teria feito, e assim, e vencendo dentro de você todo o sentimento de revide, todo o sentimento de reação. Ao invés de estarmos reagindo às faltas que nos são ofertadas, o que nós temos que ter é uma ação de cristianização. É nos tornarmos para este irmão que nos ofende uma página luminosa do Evangelho de Jesus. Jesus nos exortou que quando alguém nos batesse a face, nós oferecêssemos a outra face. Isso no Evangelho, Kardec até faz uma observação que pode parecer estranho o mestre ter sugerido que se alguém lhes bofeteia a face, você virar o rosto e oferecer para que ele bata no outro lado. Mas Jesus, ele falou através de parábolas, Jesus falou de forma muitas vezes alegórica, para que nós pudéssemos amadurecer com a nossa capacidade de compreendê-lo. Quando Jesus nos exorta a oferecermos a outra face, não é simplesmente oferecermos o outro lado para que o ofensor, o agressor, nos esbofeteie. O que ele está fazendo é uma ação externa para com você. Então ofereça para ele a outra face, que é a sua face interior. Haja para com ele de uma maneira que ele compreenda como é que se deve agir perante o seu próximo. Porque quando você reage, quando você procura revidar, você está descendo ao nível de agressividade dele. O que nós devemos é ter sempre a capacidade de oferecer a outra face. Oferecer aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. É amar até mesmo aqueles que nos ofendem. É amar incondicionalmente aqueles que buscam nos agredir. Buscar a capacidade de estar diante daqueles que tentam nos apunhalar pelas costas. É estar diante daqueles que tentam manchar o nosso nome. Aqueles que nos traíram diante de determinadas experiências. E nós darmos a eles a oportunidade da reconciliação. Porque Jesus, em outro momento do Evangelho, ele nos disse que nós temos que sempre oferecer algo mais. É o perdoar. No momento em que alguém te pedir a túnica, dá também o manto. Se alguém te constrange a andar 1000 passos, anda 12.000 passos com ele. É sempre oferecer algo mais. É sempre dar do melhor que você possa para o seu irmão. É sempre estar disposto a oferecer para ele o que há de melhor dentro de você. Porque a maneira de você fazê-lo compreender a essência do Evangelho, que é a essência do amor incondicional. Do amor que se transborda através de atitudes, principalmente como o perdão. Perdoar. Se doar ao nível máximo. Se doar, dar de você, vencendo dentro de você todas as suas agruras, todas as suas inquietudes, toda a mágoa, todo o rancor que ainda é natural e característico da nossa condição evolutiva. Mas que nós temos que fazer o esforço de superação. Nós temos que ir além daquilo que a sociedade convencionou, porque muitas pessoas dizem que você perdoar alguém é você ser fraco, é você ser covarde, é você ser um pária, você não tem dignidade, a pessoa fez o que fez e você vai e perdoa. Mas quando nós estudamos o Espiritismo,
nós vamos compreender ainda com mais clareza por que Jesus nos recomendou que nós nos reconciliássemos com os nossos adversários. E nós temos que ir em busca dessa reconciliação. Somos nós que compreendemos o Evangelho, que estamos trabalhando em nome dele, que temos que fazer esse esforço. Não esperar que o outro venha pedir o perdão. Não esperar que o outro venha mendigar de nós um gesto, uma atitude que nos cabe como dever, como compromisso cristão. Porque nós, ao estudarmos o Espiritismo, ele nos mostrou a nossa condição de seres impermanentes na carne. Nós somos, temporariamente, espíritos que estamos vestidos de um corpo físico para as nossas experiências aqui na Terra. Mas nós somos, na nossa essência, espíritos imortais, herdeiros do universo, filhos de um Deus de amor, de justiça e de bondade. E que nós teremos que transmigrar diversas vezes até atingirmos o grau de evolução necessária para nos colocarmos como co-criadores divinos, trabalhando como Jesus na organização de novos mundos e novos planetas. E ao compreendermos que a lei de reencarnação ela é magnífica e ela é a prova cabal da justiça de Deus, de como Deus é bom e justo, nós temos que entender que tudo aquilo que não ficar resolvido nesta encarnação, nós teremos que resolver ou no mundo espiritual ou numa nova reencarnação. Se o que nós buscamos é evoluir, se o que nós buscamos é a nossa paz interior, então nós temos que resolver todos os nossos conflitos, temos que buscar através do perdão a reconciliação com os nossos adversários. Jesus chega a dizer que na hora que formos ao templo orar, nós devemos primeiro limpar os nossos corações de toda mágoa, de todo rancor contra o nosso irmão. Imagina só, quantos de nós estamos entrando no centro espírita, até mesmo para reuniões mediúnicas, e às vezes carregando mágoa de um chefe, revolta de um subordinado, às vezes malquerência com alguém da família. Como nós precisamos ainda colocar em prática o Evangelho de Jesus na sua mais profunda expressão. Porque quando nós não nos reconciliamos com os nossos adversários enquanto encarnados, nós podemos estar estabelecendo processos obsessivos extremamente perturbadores. Porque aqueles que de alguma forma nos contrariaram, aqueles que de alguma forma nos feriram, que nos têm como inimigos, embora não tenhamos nenhuma manifestação de revolta contra ele, mas se não deixarmos claro para ele que nós buscamos através do perdão a nossa reconciliação, nós corremos o risco de, do outro lado da vida, esse irmão continuar a nos ver como inimigo, como adversário e procurar nos perseguir. Procurar de alguma forma nos atormentar, perturbar a nossa marcha evolutiva. Ao longo desses anos, trabalhando na seara mediúnica, nos trabalhos de desobsessão, o quadro mais comum, a causa mais comum da obsessão é justamente o ódio, a mágoa, o rancor, provocado pelas falhas nos relacionamentos. É a traição, o roubo, a covardia que alguém praticou, é a violência que alguém praticou, que deixam marcas profundas dentro do campo emocional daquele que foi ferido. Mas só que existe um ciclo vicioso em que é muito comum aquele obsessor de hoje, ele está cobrando, mas que por sua vez ele já foi, em oportunidades anteriores, o cruel, sanguinário, aquele que violentou, que traiu. Mas que ele vem cobrar hoje porque foi vítima da vingança. Provando que, enquanto não houver o perdão como um elemento que venha a romper toda essa estrutura de ódio, toda essa relação conturbada entre as criaturas, muitos vão estar recapitulando experiências dolorosas através da obsessão. Espíritos que às vezes atravessam décadas
séculos perseguindo alguém, porque não conseguiram estabelecer entre eles a dinâmica do perdão. E quando nós falamos do perdão, nós temos que entender que o perdão, ele se manifesta em várias formas, né? Não podemos pensar no perdão apenas com relação aos encarnados. Temos também o perdão que nós devemos ter por aqueles desencarnados, que ao invés de estarmos resmungando, ainda bem que aquele infeliz morreu, só se ele não vai me atanasar mais, só se ele vai me perturbar mais. Nós estamos orando por ele, orando por aquele que nos perseguia, por aqueles que nos caluniavam, que depois da morte as nossas preces possam repercutir nele como uma bênção, como um bálsamo, mostrando para eles que nós não temos nenhum sentimento de rancor e de revolta, que as nossas orações, as nossas preces possam modificar o seu hálito mental, fazendo com que ele, ao invés de olhar para nós e nos ver como um inimigo aqui ainda reencarnado, ele possa nos compreender e possa buscar, através daquela prece que nós oferecemos, a renovação dos seus pensamentos, das suas atitudes. Eu me lembro naquele livro Lindo dos Casos de Chico Xavier, a história de quando um pastor que morava no mesmo bairro que Chico, esse pastor veio a óbito e um dos trabalhadores lá da casa foi avisar a Chico. Chico, o pastor fulano de tal, ele acabou de falecer. Agora você vai estar livre, né? Agora não vai ter mais ele para estar com calúnias, com maledicência contra você. E Chico até repreende aquela pessoa, dizendo para ele que não se exaltasse por aquilo, porque aquela pessoa tinha sido um grande colaborador. Porque através de suas calúnias, de suas ofensas, de suas críticas, ele sempre ajudou Chico. Porque aquilo que ele falava que era verdade, naquilo Chico procurava ser vigilante e se renovava. Mas aquilo que ele falava que não passava de mera calúnia, nisso Chico se policiava ainda mais para não dar razão a ele. E Chico demonstrou para aquele trabalhador, aquele servo, que Chico já o perdoava através da maneira como lidava com aquela situação. Porque nós temos que caminhar no sentido de não sequer nos ofendermos. Porque nós só precisamos perdoar pelo fato de ainda recolhermos esses lixos em nossa alma, que são as revoltas, o ranço, a mágoa, por uma atitude equivocada do outro. Mas a atitude equivocada é do outro. Nesse binômio, ofensor e ofendido, se nós estamos na condição de ofendidos, nós estamos muito mais confortáveis diante da lei de Deus. Porque de alguma forma nós devemos estar sendo chamados à reparação de males que praticamos no passado. Se nós estamos hoje sendo ofendidos, o Evangelho de Jesus veio ao nosso alento nos mostrar que nós, de alguma forma, estamos sob a injunção de uma lei de causa e efeito. E que as lições elas devem ser aproveitadas para o nosso crescimento espiritual. Se nós hoje somos ofendidos, nós também já fomos e ainda somos ofensores. Daí Jesus tem nos recomendado em Marcos, vigiai e orai para não cair em tentação. Porque muitas vezes nós nos aborrecemos, nos chateamos contra o mal que foi praticado contra nós. Mas não somos tão cuidadosos, tão atenciosos e acabamos por ferir, por magoar pessoas que estão também à nossa volta. Transferimos muitas vezes a nossa agressividade por não conseguirmos alcançar aquele que nos ofendeu. Aí acabamos descarregando naquelas pessoas que estão mais próximas. Quantos pais de família não chegam em casa batendo em seus filhos, maltratando sua esposa, porque foram, de alguma forma, ofendidos no trabalho pelo seu chefe? Aquilo que nós não queremos para nós não devemos dar para os outros. Perdoar é um exercício de amor, é um exercício de caridade. E quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que é uma luta que nós devemos travar, procurando superar
toda a iniquidade que ainda existe dentro de nós. Trabalhando diariamente, como Divaldo Pereira Franco disse, é um treinamento, o perdão. Trabalhando e treinando fortemente para desenvolver uma musculatura na nossa alma que nos possibilite a não deixar que as ofensas encontrem guarida dentro de nós. Que nós possamos sempre, diante daquele que procura nos ferir, nos magoar, possamos ter uma palavra de carinho, de compreensão. Alguém pode chegar e dizer: Sócrates, mas isso que você está dizendo é impossível. Eu não consigo perdoar. Se eu, nessa encarnação agora, tem pessoas que dizem assim, nessa encarnação agora eu não consigo, só se for numa próxima. Eu digo, mas imagina só, se você pode nesse momento se livrar de um fardo, você vai ficar com essa pedra na mão, esperando uma nova encarnação, conduzindo essa pedra em suas mãos, incomodando e perturbando outras pessoas por estar naquele momento com as pedras nas mãos, sem poder abraçá-las, sem poder fazer por elas aquilo que estaria ao seu alcance, porque você está carregando uma grande pedra na mão. Então o Espiritismo, ele a nos mostrar todas essas variáveis em torno do perdão, ele nos mostra que ao perdoarmos aqueles que nos ofendem, ao buscarmos a reconciliação com os nossos adversários, nós estamos escrevendo uma página luminosa no presente com relação àquele futuro que nós desejamos. Nós estamos buscando com isso novas oportunidades reencarnatórias onde estejamos livres desse lixo no nosso psiquismo, que não estejamos prisioneiros a débitos, a compromissos por não termos feito o exercício da caridade psicoterapêutica. Nós precisamos entender que perdoar é um ato de libertação bilateral. Por que a libertação bilateral? Porque naquele momento o ofensor ele vai estar livre de toda tentativa de vingança. E você também vai estar livre desse peso, desse fardo que você está carregando. A busca do perdão, ela tem, assim, como eu diria, benefícios enormes. Alguns estudos têm sido feitos por institutos no campo da ciência, no campo da medicina, mostrando o quanto é importante o perdão. Quando se busca o perdão correto, o perdão do coração, obviamente, não aquele perdão dos lábios. Autores dizem que o perdão ele é terapêutico, porque as pessoas que perdoam, elas adoecem menos. Aquelas que carregam mágoas, elas tendem a adoecer mais. E o exemplo, a razão já falei há pouco. Porque quando nós não perdoamos, nós permanecemos com os nossos pensamentos intoxicados pelo ódio, pelo rancor, pela revolta. E isso tudo vai modificando a nossa estrutura bioenergética. A nossa estrutura vibracional ela é alterada por aquilo que nós pensamos e por aquilo que nós sentimos. Isso faz com que essas energias elas repercutam no campo perispiritual, nos nossos centros de força, que são centros reguladores das nossas funções, tanto no corpo perispiritual como no corpo físico. Então, quando não perdoamos, quando nós desenvolvemos mágoas, nós estamos como que jogando areia neste vórtice, nesse campo de energia, nesse campo de força, provocando distonias, disfunções desse campo de força, que vão acabar prejudicando o funcionamento dos órgãos. Pessoas que têm gastrite nervosa, pessoas que têm câncer, pessoas que têm enxaqueca, uma série de doenças, tem sido estudada que, à medida que essas pessoas conseguem se resolver no campo emocional, essas doenças que acompanhavam durante tanto tempo, elas vão perdendo os seus efeitos. Você não vai mais sentindo os sintomas dessas doenças, porque na verdade a doença estava apenas somatizando no corpo físico, mas a doença estava na alma, na maneira como você pensava, na maneira como você sentia, na forma como você se relacionava com as pessoas. Outra coisa que o perdão nos beneficia é porque ele, além de ser terapêutico,
ele nos faz viver em função do outro. Ele nos prende a uma condição em que uma pessoa chegou, me ofendeu, me caluniou, fez alguma injúria contra mim, só que essa pessoa pegou um voo, foi para Paris, está lá, no Champs-Élysées, está lá tomando um café lá na Torre de Pizza, está lá o cara se divertindo por lá, e eu aqui querendo que o desgraçado morra. Eu aqui pensando, meu Deus do céu, porque aquele infeliz, eu preciso me vingar, E o cara está lá. Porque o grande problema da revolta, né, do desejo de vingança, é que ela fica naquela pessoa que está ofendida. O outro que ofendeu, ele não vai se perturbar com isso. Muitas vezes, ele sequer se deu conta de que lhe ofendeu. Às vezes isso não foi nem intencional, mas você acabou se ofendendo. Enquanto você não se livrar dessa forma de pensamento, enquanto você não tirar essas ondas mentais negativas da sua mente, você fica prisioneiro de um estado enfermiço, onde você baixa seu padrão vibratório e os espíritos menos esclarecidos e mal intencionados, eles se aproximam por uma questão vibracional, eles se aproximam de você. Aí fica a pessoa dizendo, mas minha vida está uma desgraça, eu não consigo manter um emprego, eu não consigo ter um relacionamento sólido com ninguém, eu não consigo ter harmonia dentro da minha família. Enquanto você estiver dentro de um padrão vibratório baixo, você está sob influência de entidades que muitas vezes só por leviandade, só por sordidez mesmo, elas vão estar lhe atrapalhando, porque elas se divertem com isso. Sem contar aqueles que são seus adversários, seus inimigos constituídos nas experiências anteriores. Então, buscar o perdão, buscar essa luarização da mente, buscar essa elevação do padrão mental, é acima de tudo você buscar uma saúde física e espiritual. Porque quando você melhora seu padrão vibracional, você começa a conquistar a simpatia e a permanência junto aos bons espíritos, aos espíritos orientadores. Que você vai conseguir sintonia com eles. Você vai ficar mais sensível aos conselhos, às orientações que eles possam lhe trazer. E assim você consegue se livrar da influência nefasta provocada pelos espíritos inferiores, por aqueles que têm a intenção de lhe atrapalhar, de lhe prejudicar na vida. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se os espíritos influenciam na nossa vida. Os espíritos disseram que muito mais do que nós imaginamos, né? É de comum que eles nos dirijam. Veja a resposta dada. Então, se nós não tivermos a capacidade de buscar a sintonia com os bons espíritos, nós vamos estar sendo influenciados e dirigidos por espíritos inferiores, espíritos zombeteiros, brincalhões, espíritos que não estão preocupados com a nossa evolução, muito pelo contrário, eles estão tentando de alguma forma atrapalhar. E a capacidade de perdoar, a capacidade de se doar no nível máximo para aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos atrapalham a vida, é você entender que esses irmãos que estão próximos de você, eles necessitam desse seu esforço. Porque quando Jesus nos recomendou que nós colocássemos a lamparina sobre o alqueire, foi procurando nos incitar a isso, a buscarmos através da nossa autoiluminação a capacidade de levar luz àqueles que ainda caminham nas trevas, aqueles que ainda estão perdidos, equivocados, ainda infringindo as leis de Deus, que estão esculpidas na sua consciência, mas eles não conseguem ler. Eles estão com a mente obnubilada, estão com a mente perturbada pelos próprios fracassos, pelas próprias mazelas das experiências anteriores. E é preciso que nós estejamos dando testemunho, que nós estejamos dando exemplo, que nós estejamos chamando as pessoas a uma nova forma de viver, de compreender, de se relacionar com o próximo. Nós estamos escandalizados com o que está acontecendo hoje no mundo. Em pleno século XXI, nós ainda temos guerras civis, ainda temos pessoas expropriando outras pessoas, indivíduos em cargos de responsabilidade, desviando recursos, quando deveriam estar direcionando isso a atender esse momento de pandemia, esse momento de tanta aflição na humanidade. Tudo isso nos mostra que a humanidade está doente, a humanidade está enferma. E nós, espíritas, nós cristãos, nós que nos dizemos seguidores de Jesus, nós temos que sair daquele campo meramente passivo. Jesus nos chamou a uma ação dinâmica
no campo do amor. Nós não podemos apenas ficar lendo as Escrituras e procurando interpretá-las. Isso já foi feito, isso já está ao nosso alcance. Nós temos que colocar isso em prática. Nós temos que fazer esse exercício junto aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, que são aqueles que Deus colocou ao nosso lado, como instrumentos formidáveis para que nós possamos construir um templo de paz e um reino de amor aqui na terra. Quando alguém diz, mas Sócrates, mas é muito difícil, é impossível. Nós temos tantos exemplos, tantos casos relatados. No ano de 1997, se eu não estou enganado, aquele caso de Ives Ota, aquela criança de 8 anos de idade que foi sequestrada por um ex-funcionário da empresa do pai de Ives, o nome dele é Masataka Ota. Essa criança de 8 anos de idade foi sequestrada, pediram $800 mil de recompensa. A família, enquanto estava tentando negociar, a criança reconheceu o sequestrador, que tinha sido um ex-vigilante lá da empresa, do supermercado, e infelizmente eles sacrificaram a criança, mataram a criança. Isso repercutiu, teve uma repercussão enorme. Mas no desdobramento dos fatos, nós vamos ver o seu Masataka Ota se preocupando em demonstrar o perdão com aquela criatura. Passou a dar assistência à família dele, procurou visitá-lo lá no presídio para dizer a ele que eu havia perdoado. É possível, gente. É possível. Uma senhora que teve 2 filhos, acho que Vilma o nome dela, 2 filhos atropelados e foram a óbito por um motoqueiro inconsequente, vinha em alta velocidade, perdeu o controle da moto, matou as 2 crianças. Essa mulher ficou aturdida, ela ficou totalmente perturbada, descompensada com aquilo. Mas depois uma amiga dela, que trabalhava no hospital, descobriu que esse motoqueiro estava lá e chorava todo dia arrependido. Dizia que desejava muito o perdão daquela mulher porque sabia o mal que tinha feito para ela. Essa mulher um dia aceitou o convite dessa enfermeira e foi lá visitar esse rapaz. Chegando lá, quando ela viu o choro dele e viu a mãe dele também lá presente, chorando, se lamentando, porque ela havia perdido seus 2 filhos através da morte. Havia se afastado dela através da morte. Não perdido, deixa eu me corrigir, porque a morte não é sinônimo de perda. Esses 2 filhos haviam sido levados através da morte para o mundo espiritual. Mas aquela outra mãe, ela estava chorando por aquele filho ainda encarnado, mas que iria ser colocado nas mãos da justiça, que iria ser afastado dela, iria ser possivelmente condenado à prisão. E ela, movida pelo perdão, ela foi, abraçou aquela mulher, abraçou aquele rapaz. Eram pessoas carentes, pessoas que estavam passando necessidade. Ela passou a ajudá-los, a assisti-los. Esses exemplos dão prova de que é possível. Perdoar é possível. Por mais que a sociedade clame por vingança, por revolta, por mais que a sociedade nos traga exemplos, né, de violência como sendo aquilo que é normal, mas nós, enquanto espíritas, temos que compreender que Jesus nos chamou a uma tarefa árdua. Ele nos chamou a um compromisso revolucionário, de que nós devemos amar, mas amar incondicionalmente, amar indistintamente, amar não apenas os nossos irmãos, mas amar acima de tudo os nossos inimigos, porque são eles que mais precisam do nosso amor. São eles que necessitam desse nosso testemunho de caridade. Tertuliano, um pensador, ele disse que se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Se você quer ser feliz para sempre, perdoe. É essa a reflexão que nós temos que fazer. Enquanto espíritos reencarnados, compreendendo a lei da reencarnação, compreendendo a lei de causa e efeito, compreendendo que tudo aquilo que nós semearmos, nós estamos inegavelmente responsáveis para colhermos. Se tudo aquilo que nós estivermos fazendo para o outro voltará para nós como consequência das nossas escolhas, por que nós não fazermos as melhores escolhas? Por que nós não praticarmos aquilo que Jesus nos recomendou? Por que não amarmos?
Por que não ajudarmos, não estarmos servindo incondicionalmente aqueles que estão no nosso caminho? Procurando servir, independentemente da maneira como o outro reaja, mas fazendo todo o bem que esteja ao nosso alcance. Simplesmente amando. Fazendo como a rocha bruta, que apesar de sofrer todo o ataque do martelo e do cinzel nas mãos de um escultor, ela aceita aquilo para se metamorfosear na figura de uma belíssima estátua que será contemplada pelas praças, pelos museus. Por que não fazer como o grão do trigo, que apesar de ser arroteado pelo lavrador no escuro da terra, ficar ali naquele situação de escuridão, de abafamento, mas se renovar e oferecer aquilo que é de melhor, transformando-se em grandes bagas do novo trigo, indo repercutir lá na frente como um pão na mesa desse lavrador. Ser cristão é isso. É você ser arroteado por aqueles que lhe desprezam, que lhe ignoram, que não lhe compreendem. É você ser martelado, você ser atacado por aquelas criaturas inconsequentes, aqueles que ainda não compreenderam os ensinamentos do Evangelho, mas ainda assim você seguir em frente, amando. Ainda assim você seguir em frente, dando sinais de que Jesus está em sua vida, através de seus pensamentos, de suas atitudes. Fazendo como Paulo de Tarso, que durante uma fase da sua vida, ele dizia que o mal que ele queria fazer, que ele não queria fazer, ele fazia, mas o bem que ele desejava fazer, ele não conseguia fazer. Mas num treinamento, num exercício do amor, ele chega nos momentos finais da sua experiência reencarnatória, ele afirma: não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Façamos um esforço para que quando chegar a noite dos tempos, quando for descortinada a nossa aurora aqui na Terra e nós estivermos sendo convidados pelo Senhor a retornarmos para o mundo espiritual, que nós possamos dizer com a dignidade dos nossos corações: não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Mas para isso precisamos compreender os seus ensinamentos e pô-los em prática, tendo a vigilância com o que nós pensamos, porque aquilo que nós pensamos se transforma em palavras, em atitudes. As nossas palavras e atitudes, elas acabam forjando o nosso caráter. E o nosso caráter é que vai definir o nosso futuro. Que Jesus, o nosso sublime Senhor, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão, que Ele possa estar presente, iluminando as nossas consciências, iluminando os nossos pensamentos, envolvendo-nos a todos nos momentos de angústia, nos dando, através dos painéis das nossas mentes, as imagens do sofrimento que Ele passou, quando naqueles julgamentos extremamente covardes, Ele permaneceu sereno, impávido, diante dos seus acusadores. No momento que se viu pregado naquele madeiro infamante, ele eleva o pensamento a Deus e pede a Deus que eles considerem aquelas atitudes daqueles irmãos, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Que façamos esse esforço. Que olhemos para todos aqueles que estão à nossa volta como criaturas de Deus, como nossos irmãos enquanto espíritos, e que juntos possamos caminhar, ajudando uns aos outros na sua reconstrução interior. E que o Espiritismo, essa grande bênção de Deus para todos nós, esse Consolador prometido por Jesus, possa continuar nos inspirando, nos orientando dentro da nossa marcha evolutiva. Que nós possamos ter novas experiências, novos encontros e reencontros. E como eu sempre costumo dizer, quando eu sou convidado a fazer o trabalho em alguma casa pela primeira vez, eu digo: não sei se é uma promessa ou é uma ameaça, mas um dia eu voltarei a estar com vocês. Filho natural de Jaboatão dos Guararapes.
nascido e criado no alto da fábrica, frequentando diversas vezes essa cidade maravilhosa, passando ali por aquela estrada cheia de eucaliptos, aquelas colinas verdejantes, uma cidade bucólica, uma cidade tão aconchegante. E nesse momento de pandemia, Deus nos permite. Estamos aqui através das mídias, estabelecendo esse laço. Que esse laço se fortaleça, que esse laço perdure, e que nós possamos continuar juntos, trabalhando e servindo em nome de Deus, trabalhando e servindo sobre a égide de Itagiba, o mentor espiritual do Movimento Espírita Pernambucano, e de Djalma Montenegro de Farias, que é o mentor do Seno, e da nossa irmã Marta, mentora da nossa casa, do Grupo Espírita de Petrolina. Um beijo carinhoso em cada coração. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Que a paz esteja convosco, hoje e por todo sempre.